e que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender, guardar, assimilar e sairmos hoje aqui dispostos, como cristãos que somos, católicos que somos, a sermos obedientes à palavra de Deus e colocá-la em prática. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tem uma doença chamada esclerocardia. Quem tem algum médico aqui, profissional de saúde? Tem a Andrés, tem a doutora Lília, médico aqui tem? Médico. Esclerocardia, já ouviu falar? Esclerocardia, esclero é dureza, cardia, coração. Então, esclerocardia, dureza de coração. Essa é a doença, dureza de coração. Exatamente o diagnóstico que Jesus, o médico dos médicos, fez aqui. Vamos entender o contexto. Imagine Jesus, extremamente assim já aceito, querido, conhecido, e por onde ele ia, arrastava a multidão, com várias situações de interesses, uns porque queriam ouvir a palavra de Jesus, outros porque queriam receber pão de graça, afinal de contas, tem um padeiro que está aí, está multiplicando pão, outros que queriam curas. Então havia vários interesses sobre a pessoa de Jesus. O fato é que Jesus sempre atraía multidão. Isso preocupou e demais a cabeça dos fariseus. Como é que essas pessoas estão seguindo esse rapaz? E se começarem a seguir esse rapaz, nós vamos ter problemas, porque as pessoas vão deixar de nos seguir. E se deixarem de nos seguir, como é que a gente vai viver? Será que vamos ter que trabalhar? Era a mentalidade dos fariseus. Já sabemos o que vamos fazer. E aí, naquela multidão, eles vão para Jesus com um tema polêmico. Sobre o divórcio. Então imagine, fala, Senhor, e lembrando, que havia sobre essa realidade, havia divisões de interpretações, de conhecimento, inclusive para os discípulos, porque na época de Jesus haviam duas escolas assim que interpretavam algumas coisas da lei de Moisés de maneira diferente. E duas escolas, dois personagens importantíssimos, dois rabinos inteligentíssimos do século I a.C., chamado Shammai e Hillel. Shammai, eram duas escolas, duas vertentes, A e B, polarizadas, duas vertentes, um rabino chamado Shammai e outro rabino chamado Hillel. O que esses rabinos têm a ver com a leitura de hoje? Porque essas duas escolas de Shammai e de Hillel interpretavam a lei, e para a escola Shammai era rigorosa a questão do divórcio, rigorosa. Não, se houver um adultério ou uma prática imoral, é permitido divorciar. Só se houver um adultério. Então era mais rigorosa. Se houver um adultério comprovado, uma coisa bem, aí sim, essa é a Shammai, mais conservadora. A outra escola de Hillel era mais assim moderninha. Não, separar qualquer situação. E ali havia uma lista. Eu fui atrás dessa lista. Por exemplo, a linguagem de hoje: se a mulher estava cozinhando arroz, e se queimasse o arroz, ele teria direito de mandar a coitada embora, Se ele pediu uma coisa para ela torcia o nariz e não queria fazer, já teria motivo para mandar embora. Coisinhas assim. Então, ou seja, por qualquer motivo, essa é a escola de Hillel, por qualquer motivo era permitido o divórcio. Shammai não, só se houver um adultério comprovado. A outra, qualquer motivo. Então essa era a mentalidade da época. Então os fariseus chegaram para Jesus e colocaram este ponto, porque sabia que era uma opinião dividida, que era um tema delicado, inclusive para os discípulos,
Os discípulos eram daqueles que qualquer coisinha podia separar também. Discípulos de Jesus. Lembrando que eles estavam no processo de conversão, de esclarecimento da fé. Então chegaram para Jesus e falaram isso: Senhor, essa questão do divórcio, o que o senhor diz? Daí Jesus perguntou: o que Moisés falou? Ah, Moisés mandou fazer uma carta de divórcio e despedir a mulher. Aí Jesus recorda. Jesus não concorda nem com Shammai e nem com a Hillel, com a mentalidade. Jesus disse: olha, sabe por que aconteceu isso com Moisés? Porque Moisés falou isso? Por causa da esclerocardia, da dureza do vosso coração. E aí Jesus o que faz? O que faz? Como aquele que veio trazer um novo ser humano, a nova criação, um novo homem, recorda como era no princípio. Porque no princípio não era assim. No princípio não era assim. Deus criou o homem e a mulher, homem e mulher, né? E já não são dois, mas uma só carne. Então aquilo que, aí vem a lei, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. É muito interessante a gente poder, porque nós estamos numa mentalidade, esse evangelho já tem 2000 e poucos anos de história, né? E a lei de Deus é essa. A lei de Deus é essa. A gente, existem muitas correntes, por que a igreja não faz isso? Por que a igreja não faz? A igreja não toma atalho, minha gente. A igreja não vive de atalhos. A igreja vive do evangelho. E se ela ensina isso por 2000 anos, a igreja é fiel. A igreja não está aqui, né? Não está aqui, ela acolhe. Ela acolhe. E acolhe, vou dizer de novo, acolhe. Mas ela não pode mudar a palavra. A igreja não pode mudar a palavra. É palavra de Deus. Ou seja, Jesus ali, ele não estava rodeado de multidão? Não estava rodeado por muita gente ali? Estava, né? Estava. Ali Jesus, quando colocaram o tema do divórcio, colocaram esse tema polêmico, Jesus disse assim: mas o que Moisés falou? Assim, Moisés falou mandar embora. Daí Jesus: não, sabe o que é? Moisés assim não tinha entendido muito bem, é assim. E aí Jesus podia assim, para agradar a galera, Jesus podia: não é bem assim, afinal de contas, vamos conversar, isso, aquilo, né? Mas Jesus não. Ele não abriu mão, minha gente. Ele não abriu mão do que é palavra de Deus, porque Ele é a palavra. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele não abriu mão. Muitas vezes, assim, eu tenho certeza que isso decepcionou os fariseus. Isso decepcionou muita gente que estava ali, e muita gente naquele momento, deu as costas para Jesus, e foi embora, a ponto que Jesus lá na frente vai perguntar: e vocês também querem ir embora? Pergunta para os discípulos: onde vamos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, Jesus não ficou com medo, né? Numa linguagem de hoje, de perder likes, seguidores, ele não ficou com medo. Isso não é essencial para ele. Ele não abriu mão da verdade. Ele não abriu mão da verdade. É fazer o que é certo, é agradar a Deus, é fazer o que é correto. Ele não importava se ele ficasse sozinho, mas ele não ia negociar. Não se negocia com a mentira, não se negocia com o mal, não se negocia, gente, com o diabo, não se negocia, porque é a palavra de Deus, e é para nossa, quando a gente termina, diz assim, palavra do Senhor, o que a gente responde? Quando é palavra da salvação, o que a gente responde? É palavra de salvação. Salvação. Por isso que agora a gente entende até a primeira leitura. Ou seja, o livro de Eclesiastes fala de amizade. Amizade. Hoje a gente tem a mania assim: mãe, aqui eu tenho uns amigos. A gente usa amigos, né? Como se, e tem um jovem aí também, né? Cuidado com os amigos, né? Diz a leitura, é um entre mil, hein? É um entre mil. Selecionar, né? Eu sempre costumo dizer, amizade é bom? Claro que é. Claro, a gente não vive isolado, não somos ilha. A gente precisa de pessoas do nosso lado. Mas uma regra que eu uso: seja amigo. Completa, hein? Seja amigo
dos amigos de Deus. Sejam amigos dos amigos de Jesus. Sejam amigos dos amigos de Deus. Porque amigos que o mundo oferece, está cheio. O livro de Eclesiastes colocou critérios aqui. Cuidado, é na aprovação que você vai ver quem está do teu lado. Cuidado, o amigo não é aquele que bate nas tuas costinhas, não. Que concorda com tudo, é aquele que te alerta, é capaz de dizer verdades na tua cara, porque te ama. Porque te ama. É isso que Jesus está fazendo. Eu sei, não, Deus falou assim, no princípio é assim. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Não importava se ele ia agradar a galera. Às vezes a gente quer agradar a galera, minha gente. A gente quer agradar o mundo. Às vezes a gente quer agradar o mundo demais, demais. Mas não esqueça, quando a gente agrada demais o mundo, estamos desagradando alguém. Deus. Então procure agradar a Deus. Amém, minha gente? Amém. A igreja acolhe, mas ela tem por obrigação ensinar o que é correto. Amém?